A relatora da CPMI, que apura os ataques em Brasília, Elisiane Gama, afirma que o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, será o primeiro convocado para prestar depoimento. Os detalhes com Bruno Pinheiro. Apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, Silvinei é investigado em razão da operação da PRF nas estradas no segundo turno das eleições. A ação que teria como objetivo atrapalhar a chegada de eleitores do presidente Lula, sobretudo no Nordeste. Silvinei será o primeiro depoente da CPMI. O depoimento será na terça-feira, dia 19, às 9 horas da manhã. Já na quinta-feira, dia 22, o depoente será Jorge Washington de Oliveira, o homem que deixou a bomba no aeroporto de Brasília, e Valdir Dantas Filho, o perito da Polícia Civil do Distrito Federal que desarmou a bomba. Os primeiros convocados não estavam nos planos da senadora relatora Elisiane Gama e nem da base do governo. Eles planejavam iniciar os depoimentos com o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o coronel Mauro Cid. O presidente da CPMI, Arthur Maia, defende que Anderson Torres só seja ouvido após a finalização das diligências relacionadas ao seu caso no STF. Na última terça-feira, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, concordou em liberar o acesso da CPMI aos inquéritos sigilosos sobre sua relatoria, mas com a ressalva de que os parlamentares somente estão autorizados a analisar os documentos das investigações que não estejam relacionados a diligências em curso ou que ainda vão acontecer. Hora de opinião aqui no Jornal Jovem Pan. Dora Kramer chegando para nos fazer companhia. Dora, boa noite a você, bem-vinda. Concorda com essa estratégia, então, da CPMI de começar essas investigações por meio de convocação do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez? É uma boa pedida? Boa noite, Lívia. Boa noite a todos. Cristiano Vilela, que está com a gente também. Olha só, você vê que houve uma clara mudança ali, porque ontem a gente falava que o governo tratorou a oposição e pretendia seguir assim, mas diante da posição contrária do presidente da CPI, esse roteiro foi mudado, e o roteiro agora começa lá no dia da eleição. Daí a convocação do então chefe da Polícia Rodoviária Federal por causa daqueles acontecimentos de suspeita de atuação para impedir os eleitores do então candidato Lula de chegarem aos locais de votação, e daí vai se construindo, vai se remontando a história no relato dos envolvidos. Daí, Lívia, a importância de que sejam ouvidos todos, e não apenas aqueles que a base do governo quer, tá certo? E claramente o presidente Arthur Maia fez uma interferência ali, e se o governo não aceitar, isso vai dar um embate dentro da CPI, porque aí vai haver um choque de posições, porque ele já disse, Arthur Maia disse, vou colocar os requerimentos quantas vezes forem necessárias. Então, essa estratégia agora de se recontar a história de maneira cronológica, ela torna, obviamente, essencial que sejam convocados todos os envolvidos, gente ligada ao ex-presidente Bolsonaro e gente ligada ao atual governo, porque quando aconteceu a coisa ali no dia 8 de janeiro, já havia um governo e havia forças de segurança, Ministério da Justiça, GSI e tal, pessoas que também teriam de ter atuado de uma maneira mais contundente para evitar aquilo. Cristiano Vilela também conosco. Vilela, boa noite a você. E ontem nós trouxemos aqui no jornal a notícia de última hora, no finalzinho quase do jornal, que foi o resultado da reunião de Arthur Maia, presidente da CPMI, e do ministro Alexandre de Moraes, que definiram nesse encontro a liberação para análise no contexto dessa comissão dos processos de pessoas que foram presas por algum grau de envolvimento com os ataques em Brasília no dia 8. Só não serão liberados agora aqueles inquéritos que ainda estão em diligências, mas em breve também serão compartilhados, segundo o ministro Alexandre de Moraes.
É um avanço que haja esse compartilhamento de informações, de investigações, principalmente desse inquérito que corre no STF? Boa noite, Lívia. Boa noite, Dora. E boa noite a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. É um excelente avanço. É importante que essa relação institucional envolvendo o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Supremo Tribunal Federal prossiga justamente para permitir que a CPMI possa avançar no seu intuito, com os seus objetivos e cumprir as suas prerrogativas constitucionais. Essa ressalva, naturalmente, para esses casos que estejam com diligências em curso, mas isso realmente demonstra o apreço que o Supremo Tribunal Federal demonstrou nesse caso à Comissão Parlamentar de Inquérito, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, e o que demonstra realmente que, se seguir nesse caminho, nós teremos uma comissão que vai apresentar resultados.